Flamengo 3. E aí? Acabou o campeonato? Ou ainda dá para o Nova Iguaçu? Acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Eu já fiz um vídeo aqui ontem e hoje na live pré-jogo. Eu reafirmei. Se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico, sensacional, mas não dá para competir. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga-lenga, blá, 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 futebol, tal, jogo se ganha de campo. Legal, é verdade, mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite, em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos, fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, com o Tite na beira do campo, esteve em ação, o Flamengo não levou gol no campeonato carioca. Aí vem outra situação que é muito falada. O nível do campeonato é muito fraco, o campeonato é isso, o campeonato é aquilo. O campeonato carioca é disputado por 4 times grandes. E este time grande joga 3 clássicos contra os seus rivais. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou o primeiro, podia ter vencido e podia ter perdido, porque me lembro que aquele dia o Verratti perdeu 2 chances claras de gol, mas não levou gol. Depois, o Flamengo pegou o Botafogo, pegou o Fluminense em 2 oportunidades. Aliás, o Fluminense pegou em 3 oportunidades. E não levou gol. E hoje, diante do Nova Iguaçu, a segunda melhor campanha do campeonato, o Flamengo, de novo, não levou gol. O Nova Iguaçu até tentou na entrada da área, teve chutes lá perigosos que deram trabalho para o goleiro Rossi. Hoje foi o jogo que o Rossi mais trabalhou aí nos últimos tempos, hein? Porque o Rossi tem dado uma moleza danada para o pessoal da lavanderia do Flamengo. O pessoal não lava o uniforme do Rossi, porque não suja, pô. Hoje não, hoje o pessoal da lavanderia vai trabalhar. Alguns chutes ali na entrada da área que o goleiro teve que fazer intervenção, mas coisa muito pouca. O Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. E aí vem a pergunta, semana que vem, o Nova Iguaçu, ele precisa fazer 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E 4 para ser o campeão direto. E aí eu vou ser repetitivo, me desculpem. O Flamengo do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Só levou um gol o time dirigido pelo Mário Jorge. Ou seja, galera, futebol é incrível, futebol ele permite viradas épicas e memoráveis, permite que o mais limitado vença o mais forte. Mas neste caso, e com o foco que o Flamengo está, a única chance do Nova Iguaçu para domingo seria uma crise interna gravíssima. Os jogadores não gostando do técnico, problemas entre comissão técnica, jogadores, diretoria, crise interna. O Flamengo, como já esteve muitas vezes nos últimos tempos e acabou perdendo títulos por causa disso, numa zona danada, aí o Nova Iguaçu teria alguma possibilidade. Mas neste momento, com o Flamengo do Tite do jeito que está, focado, com a ambição de ganhar taças em 2024, depois do que aconteceu em 2023, acabou o campeonato, pô.
acabou o campeonato. Sinceramente. Se acontecer a virada do Nova Iguaçu, vai ser a maior virada da história do futebol brasileiro. Porque você tem que analisar todo o contexto. É o que eu estou explicando aqui nesse comentário. O Flamengo do Tite é muito sólido defensivamente e é muito talentoso do meio-campo para frente. Não levou gol no Campeonato Carioca. Enfrentou o Vasco, Botafogo, Fluminense, só levou um gol do Nova Iguaçu quando não estava com a sua equipe principal. E agora o Nova Iguaçu poderá aí virar isso? Pode, mas tem que fazer 3 gols para levar a disputa para os pênaltis. Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo já tem encaminhada a sua primeira taça de 2024. Vou falar, com certeza, eu não li aí nos comentários, mas eu vou falar, com certeza daqui a pouco aqui, de gente dizendo o seguinte, é soberba, é arrogância. É uma realidade, galera. É uma realidade. Só não enxerga quem não quer. Hoje ficou bem clara a disparidade, por exemplo, do Flamengo para o Vasco da Gama. Os momentos atuais, os times atuais. O Nova Iguaçu contra o Vasco foi melhor e mandou nos 2 jogos. Hoje, o Nova Iguaçu não incomodou o Flamengo. Não conseguiu jogar. Tentava de fora da área e conseguia ali dar algum tipo de trabalho e só, muito pouco. Então, mediante todo este quadro, eu, sinceramente, não tenho nenhum receio em afirmar que o Campeonato Carioca terminou. Agora, essa é a minha opinião, é o que eu acho. O Tite não pode achar isso, os jogadores do Flamengo não podem achar isso, a diretoria não pode achar isso, a comissão técnica, os funcionários, todos têm que ter em mente o seguinte: ainda tem mais um jogo, tem que jogar a Vera. E se dá até ao luxo, porque vai ter a estreia na Libertadores terça-feira, em Bogotá contra o Milionários, e aí na outra quarta-feira, após jogo com o Nova Iguaçu, tem o jogo no Maracanã contra o Palestino pela Libertadores da América. Se dá até ao luxo de colocar uma equipe alternativa, se quiser. Se quiser, dá para botar um time alternativo do Flamengo, ou não daria? Vocês acham, por exemplo, que Matheus Cunha, o Wesley não vai poder jogar porque está machucado. Ocampos, lateral direito paraguaio, da base do Flamengo. Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha. Pode até, de repente, colocar o Cleiton para jogar ali na lateral direita. Aí no meio campo, Igor Jesus, Alan, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Lohan e Bruno Henrique, né? Pode colocar esse time em campo, porque mesmo assim, dificilmente o Nova Iguaçu irá conseguir fazer essa diferença no placar. Mas conhecendo a linha de trabalho do Tite, eu acredito que ele vai levar a campo o que ele tem de melhor. Os jogadores do Flamengo, na próxima semana, eles não estarão em campo aqueles que não tiverem condições, porque se estiverem bem, e o Flamengo terá aí, depois do jogo de terça, a volta para o Brasil, e quarta, quinta, sexta, sábado para se recuperar, e domingo vai para o jogo, eu acho que o Tite vai colocar a força máxima, até para valorizar uma conquista que é muito importante. O Flamengo ganhando aí o seu 38º campeonato carioca e se distanciando ainda mais dos rivais e sem levar gol. Se o Flamengo levar gol do Nova Iguaçu na próxima semana, o PVC já explicou isso aqui em vídeo pra gente, o Flamengo terá a melhor defesa da história do campeonato, mesmo assim, levando o gol do Nova Iguaçu semana que vem, porque a média realmente é impressionante. Então, galera, eu sinceramente acho que o Flamengo fez o que ele planejou, abrir uma grande vantagem e poder trabalhar com mais tranquilidade, já visando Libertadores, Brasileirão, que vem por aí. O Flamengo joga com Milionários na Colômbia, Palestino no Maracanã, e aí já tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Esse jogo provavelmente será no Serra Dourada, que vai voltar lá em Goiânia. Assim, eu falo sem medo de errar, o Flamengo já é campeão do Campeonato Carioca. E, para ser bem sincero, eu falava isso antes mesmo desse jogo. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha no SBT, sabe muito bem que eu estava extremamente seguro
em relação a isso. Eu não via, de verdade, gente, assim, com todo respeito aos adversários do Flamengo, eu não via, mesmo se fosse Vasco, mesmo se fosse Nova Iguaçu na final, antes mesmo da gente saber que o Nova Iguaçu ia passar para a final, eu falei, o Flamengo será campeão carioca, porque não tem como. O time do Flamengo é muito bem formado, muito bem montado. É um time extremamente pragmático, com um treinador pragmático, que ajustou o setor defensivo. O Flamengo novamente sai de campo sem sofrer gols. Tudo bem, levou um susto ou outro ali. O Flamengo até, num determinado momento ali no fim do primeiro tempo, extremamente sonolento, me deu um sono danado a partida. Até entendo por um lado, não entendo por outro, mas enfim, no fim das contas o Flamengo passou o carro aí no Nova Iguaçu, encaminhou o título do Campeonato Carioca e dá até a oportunidade do Tite poupar no próximo duelo, pensando aí nos jogos da Libertadores. O Carlinhos já é jogador do Flamengo, o próprio Marcos Braz, em entrevista ao canal Gold, cravou, o jogador já até assinou com o Flamengo, segundo ele. O Marcos Braz diz que ele não chega por conta da situação envolvendo o Gabigol, mas eu tenho uma pergunta a fazer, Marcos Braz. Beleza, não tem nada a ver com o Gabigol. Por que o Flamengo não contratou antes para inscrever o jogador da Libertadores? É óbvio que tem a ver com a situação do Gabigol. Só que, oficialmente, o clube nunca vai falar isso, nunca vai admitir isso. Sabe por quê? Se admitir isso, vai admitir de uma maneira indireta que sabe que o jogador pode ficar suspenso. Mas o discurso na frente das câmeras é não, a gente confia no Gabigol, a gente confia no efeito suspensivo, a gente confia que o Gabigol e a sua defesa vão conseguir reverter a situação. Então, por conta disso, eles nunca vão admitir que o Carlinhos foi contratado para a vaga do Gabigol. Nunca vão admitir isso. Mas foi, gente, foi.